Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Os Romanov, do Simão Sebag Montefiore, esse livrão aqui, que eu demorei pra ler. Foram 6 meses lendo esse livro aqui, só pra vocês terem uma ideia. Eu dei bons passos de tempo sem ler ele, claro, e teve alguns momentos que eu foquei mais, mas eu comecei no final de junho e terminei perto do Natal aí do ano de 2022. Bom, o título do livro, a capa, enfim, tudo é bem sugestivo, né? Esse livro é praticamente uma biografia de todos os Romanov desde 1613, que é o ano do primeiro Romanov, é quando a dinastia começa, até 1918, que é um ano após a Revolução Russa, em que todos eles serão fuzilados e todos morrerão, não terá mais nenhum Romanov sobrando para contar a história. Então toda a dinastia é contada nesse livro aqui. Bom, esse livro tem seus altos e baixos. Eu li com as meninas, com algumas amigas aqui que eu fiz graças ao meu Instagram literário, então só isso já torna ele um pouco mais importante pra mim. E o que todo mundo notou de forma geral é que ele é um livro bem raso sobre esses personagens. Claro, não poderia ser de outra forma, porque são muitos personagens, são muitas pessoas históricas importantes aqui. Não poderia ser diferente, é claro, porque são muitas personalidades históricas importantes. E ele seria um livro, sei lá, de 3.000 páginas se não fosse assim. Mas fato é que em muitos momentos ele é muito mais um livro de fofoca do que um livro histórico, porque, claro, tem essa pegada mais midiática, assim, mais pra vender, que ele vai te passar umas fofocas bem íntimas, bem sexuais, assim, de alguns czares. Não é algo que seja interessante pra mim, não tenho interesse em saber dessas coisas. Mas, de forma geral, você vai ter um contexto assim de cada um deles e vai saber um pouco sobre como eles governaram, sobre as suas ideias. E tudo isso é algo que me abriu as portas para estudar a Rússia de uma forma bem diferente, de uma forma bem interessante. Porque quando eu comecei a ler os Romanov, eu nem tinha ideia de que eu teria um clube, de que eu leria Os Demônios naquele ano, enfim. Tudo isso foi muito natural. E ter lido Romanov me ajudou muito a entender o contexto histórico de Dostoiévski e de entender as ideias que estavam surgindo, como aquelas ideias surgiram, enfim, toda aquela questão pré-revolução russa, para culminar nesse momento histórico importante e terrível da humanidade que foi a Revolução Russa. Então, os Romanov foi um panorama histórico para mim. E o que eu acho incrível, porque eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre a história da Rússia, eu não sabia nada sobre Pedro Grande, sobre Catarina, sobre a história da Rússia em si, porque, claro, no começo do livro ele vai contextualizar como que foi, porque que o nome é Rússia, que vem do Rus, vem dos comerciantes que iam até aquela região, começaram a povoar a região, como Moscou sempre foi um centro administrativo, e aí houve essa alteração com Pedro Grande, que cria Petersburgo, né, São Petersburgo, em homenagem a ele mesmo, porque ele é um cara extremamente egocêntrico, mas essa criação de São Petersburgo foi uma tentativa de ocidentalizar esse país que era tão fechado, que era tão rural, e foi tão rural até pouco tempo atrás, né? Também foi muito interessante ver como Catarina Grande também era influenciada por filósofos franceses, filósofos iluministas, e ela tentava trazer aquilo a um país rural, a um país que não tinha estrutura nenhuma para aquilo, e foi isso que criou, assim, as primeiras sementinhas da Revolução, ainda lá com Catarina Grande. Então tudo isso foi possível de vislumbrar graças a esse livro, fora que ele tem algumas referências artísticas, referências literárias também, então ele vai te contando as coisas e puxando alguns eventos artísticos como Tchaikovsky, a sua relação com a família imperial, depois Tolstói, depois Dostoiévski, todos esses personagens também, esses personagens históricos, né, vão aparecendo também no livro em alguns momentos, o que eu acho muito interessante. Até por isso que eu vou ler uma história cultural da Rússia, do Wordan Fages, ainda esse ano, que teve uma influência grande nesse livro dos Romanov. E também será o livro do Clube Rússia, da Isa, essa biografia do Stalin, que também foi escrita pelo Montefiore. Então, mais um livro aí desse autor, que tem uma escrita extremamente fluida, ele escreve muito bem. Então é muito fácil se envolver na história, mesmo não sendo uma coisa que você tem qualquer tipo de conhecimento, uma coisa que seja tão interessante inicialmente para você, como era a história da Rússia para mim quando eu peguei os Romanov. Então foi uma leitura bem despretensiosa e que abriu muitas portas a muitas coisas. Então por isso que eu dou bastante valor. Mas o grande ponto que eu acho que é o problema desse livro
é esse monte de fofoca, assim, que talvez não seja uma coisa que me interesse muito. Que é o mesmo problema, inclusive, que a gente vê, por exemplo, nos livros do Result. Isso é uma pegada comercial pra vender mais. Isso é normal, né? Porque é uma coisa que atrai as pessoas, então acaba que você ensina a história de uma forma que as pessoas também se interessem e tudo mais. Mas não é o meu maior foco e eu acho que tem algumas coisas extremamente pesadas nesse livro, umas coisas bem íntimas assim, mas tem quem goste, né? Enfim, esse foi só o meu receio com essa leitura. Outra coisa que eu gostei muito desse livro aqui é a comparação que ele faz entre os Romanov com os governantes atuais, seja o Putin, né, que ele cita algumas vezes, seja de outros impérios, outros países aí do século XXI. E ele faz isso de uma forma que não se torna forçado e não é uma tentativa de recontar a história e nada disso. Ele simplesmente vai citar que até hoje nós temos elementos autocráticos, elementos que vieram aí dos czares na Rússia do século XXI. Eu acho isso muito interessante. Porque história é cíclica e é uma construção, então fica bem óbvio isso mesmo. Por exemplo, ele vai mencionar que no século XXI as novas autocracias da Rússia e da China têm muito em comum com a dos czares, conduzidas por minúsculos grupos nebulosos que amealham enorme riqueza, vinculadas por relações hierárquicas entre cliente e patrono, todas à mercê do capricho dos governantes. Neste livro, meu objetivo é seguir a alquimia invisível e misteriosa do poder para responder à questão essencial da política laconicamente expressa por um mestre do jogo do poder, Lenin. Quem controla quem? Isso está na introdução já, e a introdução é uma das partes que eu mais marquei, eu acho. Porque me pegou muito e me deixou com muita vontade de ler esse livro já na introdução, por trazer algumas figuras. Ele traz citações de Marx, de Lenin, como colocou aqui agora, e vai fazendo essa construção. Olha isso aqui, o contrato do czar com o povo era próprio de uma Rússia primitiva, de nobres e camponeses, mas na verdade guarda certa semelhança com o do Kremlin do século XXI. Glória no exterior e segurança em casa, em troca do governo de um homem e sua corte, que praticamente não vê limite para enriquecimento. O contrato tinha 4 componentes: religioso, imperial, nacional e militar. No século XX, o último czar ainda via a si mesmo como senhor patrimonial de um estado pessoal, abençoado por uma sanção divina. Mas isso já era resultado de uma evolução. Durante o século XVII, os patriarcas podiam contestar a supremacia dos czares. Quando Pedro o Grande dissolveu o patriarcado, a dinastia passou a se apresentar quase como uma teocracia. Ah, claro que cada capítulo vai ter uma árvore genealógica, o que é muito importante considerando os nomes extremamente difíceis, né, que são os nomes russos, e aí eles se repetem muitas vezes na dinastia, então fica muito mais fácil, além de ter várias imagens de cada capítulo pra gente contextualizar. Então eu acho que a edição ficou extremamente caprichada, mesmo com a quebra aqui da lombada, né, que pra mim foi inevitável. Aqui são as imagens dos últimos czares, o último czar, né, que foi o Nicolau II. Aqui na capa também a gente já pode identificar muitos personagens importantes, que não só os czares, porque a gente tem o Rasputin aqui, né? A gente tem algumas mulheres que foram amantes famosas de czares ou de outras personalidades históricas que foram importantes. A gente vê que tem essa questão de amantes muito presente aqui. Eu acho que na história da Europa também é possível verificar isso, dessa importância e tudo mais, mas aqui era uma coisa completamente comum. Aqui a árvore genealógica do declínio da Rússia, e aqui a gente vê também outros 2 czares muito importantes da história: Alexandre I, que ficou de 1801 a 1825, e Alexandre II, que ficou de 1855 a 1881, e aí fica bem no final ali da carreira do Dostoiévski, né? Esse czar aqui vai inclusive ter uma amizade com o autor, enquanto que Alexandre I, de 1801 a 25, foi aquele que mandou fuzilarem o Dostoiévski. Ele passa por aquela situação que se torna um grande marco na vida dele e uma inspiração para muitas obras, além de ser um dos precursores aí da doença que ele teve, inclusive. E é muito interessante ver essa briga de egos e também de posições políticas que existe entre os czares, porque costumava ser assim, um era extremamente ditador e chegava próximo e dava uma afrouxada. Era sempre nessa briga, e
a população sempre ficava no meio dessa constante troca, e isso foi uma das coisas que também fomentou muito a revolução, é claro. Com Alexandre II, que foi uma afrouxada gigantesca que teve aí na história, porque quando eu digo afrouxado não estou dizendo que é algo negativo, muito pelo contrário, mas fato é que nunca houve um czar que soubesse trazer liberdade para o povo russo, e todos eles, não importa quanto o mais liberal de todos eles teriam elementos extremamente autocráticos, extremamente ditatoriais. E foi sob Alexandre II que ocorreu a libertação dos servos, né? Isso que foi um grande peso para a Rússia. Ao mesmo tempo, houve essa libertação sem ter absolutamente nenhum sistema político. Isso me chamou muita atenção porque a libertação ocorreu em 1861. A nossa libertação de escravos no Brasil aconteceu próximo à proclamação da República, né? O golpe da República, que foi em 1889, se eu não me engano foi em 1888, a liberação dos escravos no Brasil, a Lei Áurea. E observe que a nossa Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira, foi de 1824, enquanto que na Rússia só foi ter Constituição em 1900, depois de 1900. Então você vê que foi feita uma completa modificação na sociedade, sem ter qualquer regramento estabelecido. A regra era o czar, e isso a gente está falando já de século XX. Então tem um país entrando no século XX que não tem uma Constituição, não tem uma lei definida, a lei simplesmente é definida e modificada a bel prazer do czar. Então isso mostra muito como era um país extremamente atrasado no sentido político, e acaba que se torna um país extremamente atrasado até hoje. Outra coisa que me chamou a atenção lendo esse livro é como os judeus eram perseguidos na Rússia desde o início da criação da Rússia. Sempre houve alguém para colocar a culpa de qualquer coisa que fosse nos judeus. A própria Revolução Russa também foi colocada na conta dos judeus. E tinha toda essa tentativa de persegui-los, inclusive alguns czares defendiam isso também. Mas uma particularidade russa que chama bastante atenção também é a ausência de industrialização. Como sempre houve essa tentativa de industrialização do país, e sempre foi uma questão meio forçada, porque 85% da população, a depender do momento, vivia no campo. E aí por volta de 1900 existe aí uma tentativa novamente de industrializar, em que 1 milhão de camponeses tinham deixado as aldeias para trabalhar nas fábricas de tecidos e nas refinarias de petróleo de Petersburgo, Moscou e Baku. Suas condições de vida eram aterradoras, mas o regime tinha de achar um meio de controlar o novo proletariado. Isso já era 1897. Então você vê que até a Revolução Industrial da Rússia foi muito depois. E foi aqui, inclusive, que foi um dos grandes combustíveis para a Revolução, depois dessa criação aí de proletariados extremamente artificial que aconteceu na Rússia. E mesmo assim, mesmo na época da Revolução, a grandíssima maioria da população morava no campo. Aí vem o Nicolau II, né, que é o último czar, e ele é uma figura bem complicada, especialmente a esposa dele. A esposa dele é extremamente metida e tudo que ela se mete ela faz errado, eu acho impressionante. E o Nicolau II não tem pulso, ele parece que desde o início ele foi criado assim para ser essa figura quase inglesa, né? Ele é assim calmo, sempre ponderado, e na Rússia existia toda essa cultura de ser uma autocracia, você precisa ter pulso, você precisa impor também. E ele não tinha essa personalidade, isso foi um grande problema para ele. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, o fracasso que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele é obrigado a sair da guerra e isso foi o estopim para ele. Para ele já considerava que não seria mais possível governar daquela forma, e ele vai se afastando cada vez mais disso. Além de toda a polêmica que teve com Rasputin, com o filho dele, que tinha hemofilia, e aí toda essa tentativa de resolver por meio de um charlatão, que era o Rasputin. E você vê, porque na época ainda existia toda essa questão religiosa, você é o chefe da igreja ortodoxa russa e você está na sua casa com um charlatão que se diz religioso, mas que participa de orgias e tudo mais. Era uma questão bem complicada, mas ao mesmo tempo os dois, tanto o Nicolau quanto a Alexandra, estavam muito desesperados porque era o herdeiro, né? Alexei era o herdeiro e possivelmente não sobreviveria e tudo mais. A gente vê como a Revolução Russa realmente tentou varrer a história
para que as pessoas não mais seguissem os ideais imperiais e tudo mais. E como foram extremamente sanguinários nesse momento com a família real, que podia ser exilada, podia viver da forma que estava vivendo, mas decidiram fuzilar todos eles para não ter nenhum risco. E assim vai terminar a história da dinastia dos Romanov, dessa forma bem trágica, mas depois de muitos anos de altos e baixos, de prosperidade, também de pobreza, e tudo isso vai ser ilustrado muitíssimo bem nesse livrão aqui. Além de todas as relações com famílias, toda essa questão aí de aristocracia, depois nascimento de uma burguesia e a nobreza, e toda essa tentativa de deixar tudo isso equalizado para manter o império funcionando, tudo isso é mostrado aqui de uma forma bem interessante, como eu falei pra vocês, com uma linguagem muito fluida, muito tranquila. O epílogo desse livro é simplesmente incrível também. Ele vai comentar aqui, o autor, que Marx escreveu a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. Uma observação espirituosa, porém distante da verdade. A história nunca se repete, mas toma emprestado, rouba, ecoa e comanda o passado e presente para criar um híbrido, algo único a partir de ingredientes do passado e presente. Nenhum czar iria governar a Rússia depois de 1917, mas todos os sucessores de Nicolau governaram o mesmo império, com muitos dos mesmos desafios, em circunstâncias inteiramente diferentes, emularam, adaptaram e misturaram o prestígio dos Romanov ao Zeitgeist de seu tempo. E aí ele vai explicar como Lenin, como Stalin e depois Putin sempre trouxeram esses elementos, modificando conforme a sua ideologia, conforme os seus interesses, mas sempre houve esses elementos do czarismo presentes na história da Rússia. E é possível que sempre existam, porque foi uma história muito sangrenta. Nunca houve um rompimento com essa tradição da dinastia de uma forma natural, sempre foi rompimentos violentos na história da Rússia. Aqui no começo também tem toda a expansão, que ocorreu em diversos momentos, né? E depois tem a União Soviética, que é provavelmente uma das maiores expansões, se não a maior, né? Enfim, é um livro que vale muito a pena, sim. Eu gostei muito de ter lido esse livro, porque, como eu disse, eu não tinha quase nada de conhecimento sobre a história da Rússia. A Isa costuma me indicar, e eu uso também como consulta, mas eu não tenho físico ainda, o História Concisa da Rússia, que aí ele é, claro, muito mais conciso, muito mais direto e muito mais em fatos históricos. Mas para quem tem interesse em saber da história e tendo um pouco de fofoca, uma linguagem simples, uma coisa mais parecida com um romance e tudo mais, esse livro é uma pedida ótima para isso. Eu gostei muito de ler realmente, foi muito conhecimento agregado aqui e com certeza será um livro que eu consultarei muitas vezes na minha estante, porque sempre que eu estiver lendo algum grande autor russo, eu vou poder consultar o contexto histórico, consultar o que estava acontecendo na época de uma forma bem tranquila aqui nesse livro do Montefiore. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de curtir, de se inscrever, de comentar no vídeo. E até a próxima!